E eu queria ler um texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. 1 Pedro, capítulo 2, verso 21, que diz assim: 1 Pedro está no Novo Testamento, mais para o final do Novo Testamento, capítulo 2, versículo 21. É um texto, um livro do apóstolo Pedro, um dos 12 de Jesus Cristo. Está 1 Pedro 2, 21. Está a chegar? Fiz. Senão eu vou ler aqui, depois, se tiver outra tradução aqui. Diz assim: para isso vocês foram chamados. Preste atenção. Para isso vocês foram chamados. Pedro está falando para a igreja, aquelas pessoas que são seguidores de Jesus Cristo. Então ele diz: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo. Então aqui destaca que Jesus Cristo, ele mostra uma atitude, uma maneira de viver, uma conduta que é um exemplo para nós, para que sigam os seus passos. Amém? Para que sigam os seus passos. E eu quero então, de uma maneira geral, falar sobre 7 passos do cristão, ou seja, 7 passos aos quais o próprio Jesus Cristo vivenciou e viveu como uma conduta dele para nós. Amém? E nós vamos então orar agora ao Senhor Jesus. E eu queria que você agora colocasse também a sua vida nas mãos do Senhor. Então, se você puder fechar os olhos, você puder agora se esquecer de tudo aquilo que está na sua mente, que pode estar chamando a atenção para algo que você deveria fazer, ou que você vai fazer, ou que você deveria ter feito, alguma dúvida, alguma preocupação, coloque agora no altar. Coloque agora diante de Deus, para que o seu coração nesse momento esteja pronto a receber o que Deus tem para você nessa manhã. E para isso, você vai, em nome de Jesus, também falar: Senhor, se há algo que eu fiz que foi errado, que é o que a Bíblia chama de pecado, e você está sentindo uma separação, uma dificuldade, algo como que faltando, sem conseguir se conectar com Deus, depois desse louvor maravilhoso, das palavras que já foram dadas, as orações, você já deveria estar quebrantado na presença de Deus, mas talvez algo está impedindo, e nesse momento você pode falar com Deus. Então fale com Deus, e nós estaremos orando, iniciando esta mensagem. Coloque a sua vida perante Deus, desconecte, pare de se preocupar agora, coloque a sua vida perante Ele. Sim, você e Deus, faça a sua oração, fale com Deus, você e Deus, fale ao meu coração: Senhor, eu quero te ouvir, eu quero nesta manhã ser edificado, quero nessa manhã sair desse lugar de uma forma diferente daquela que eu entrei. Ó Deus, sim, fala aos nossos corações. Nós queremos estar diante de Ti e queremos, ó Senhor, aprender mais acerca de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Esta mensagem tem como título os 7 passos do cristão. E eu quero então destacar nesta manhã acerca de uma realidade que nós podemos chamar também de hábitos, costumes. Quando você está agora a olhar para mim, você está a ver em mim um hábito. Eu tenho um hábito que eu adquiri no ano 2000, porque eu tive um câncer de pele e fiz uma operação, tive que retirar aqui um pedaço. E a partir dali o médico disse: Marco, utilize algo para proteger o seu rosto. E aí então eu comecei a utilizar um chapéu. Alguns já me viram com um chapéu, não é verdade? E depois
quando eu cheguei especificamente aqui em Portugal, na primeira vez lá em Lisboa, vendo o ambiente de Portugal, que era um pouco mais frio, eu também criei o hábito da boina, até porque muitos utilizavam isso. Eu também criei o hábito em África desse negócio que a gente põe, né? E aqui também eu percebi que alguns portugueses usavam a boina e usavam isso aqui também. Eu falei assim, então eu estou bem adequado aos ambientes que eu vivo. E quando eu subo aqui à frente, por exemplo, agora eu sei que eu estava utilizando e alguém deve ter pensado assim, o pastor está usando a boina dele, tem que avisar que é para tirar. Não, eu não preciso de tirar. Não existe nada de santo tirar a boina ou ter a boina, é a mesma coisa, amém? Isso só são costumes, só são hábitos. Nós utilizamos dos nossos hábitos e costumes por causa de necessidades ou por causa de gostos. Vocês concordam? Não é verdade? Eu, por exemplo, retiro por causa que eu sei que a minha imagem fica melhor, ainda mais que ela está sendo filmada e transmitida, né? E meu rosto fica mais visto do que escondido quando a gente tem alguma coisa na cabeça. Também, é claro, eu retiro porque algumas pessoas, por algum motivo, se sentem escandalizadas de alguém estar com uma boina pregando. Mas eu acho isso completamente fora do padrão, porque nós só fazemos aquilo que a Bíblia diz, amém? Mas a Bíblia diz também que a gente deixa de fazer coisas para não escandalizar pessoas, amém? Mesmo que a gente possa fazer, não haja problema nenhum do ponto de vista bíblico. Mas pastor, por que você está a dizer isso? Porque eu estou a dizer acerca de que existem passos que devem ser costumes na nossa vida. Nós temos que criar hábitos para ser cristão. O cristão não pode viver sem alguns hábitos. E os 7 hábitos ou 7 passos que Jesus Cristo deu, e eu posso provar isso na Bíblia, não vou agora nesse momento fazer um estudo aprofundado da vida de Jesus para provar que ele fazia esses 7 passos, mas se você ler os 4 evangelhos, você vai ver que Jesus fazia os 7 passos que eu vou falar para vocês. E eu gostaria que você prestasse atenção, porque eu darei para você agora um padrão para você colocar na sua vida e você criar hábitos que têm que ser constantes. Que para ser um seguidor de Jesus Cristo, que é aquilo que nós chamamos de cristãos, especificamente no meu país, o Brasil, nós temos o hábito de chamar crente. Eu, depois que fui para a África, eu percebi que lá ninguém chamava crente, chamava cristão. Eu comecei a pegar de novo o hábito de chamar cristão, em vez de ser crente. Mas é a mesma coisa. O fato é que, quando nós somos cristãos, nós temos alguns hábitos que têm que ser normais na nossa vida. E digo mais, se você não tiver um desses 7 passos, que eu poderia chamar também de hábitos ou costumes, você vai ter dificuldade de viver como cristão, porque são eles que nos fazem cristão, amém? Mas você ainda não sabe o que eu vou falar, então preste bastante atenção. Eu creio que alguns já talvez até estejam imaginando do que eu vou falar, mas são passos que nós temos que ter. E eu quero citar esses 7, sempre com um versículo. Então eu queria que você tivesse um pouco de paciência, para que eu também, além de falar sobre o passo, eu leia pelo menos um texto, fundamentando aquilo que eu estou falando. Porque sempre eu tenho que fundamentar a mensagem na Bíblia. Eu acredito muito na proposta dos dias atuais, em que os novos pregadores, especialmente os mais novos, eles têm feito palavras maravilhosas com frases de impacto. E eu acho as frases de impacto de grande valor, quando elas são a verdade. Isso é um fato. Mas lembre-se que uma frase de impacto, ela em si não tem poder, porque só tem poder a palavra de Deus, amém? Deus só tem compromisso com uma frase que vem da palavra dele. De fato, uma frase de impacto pode ter até um compromisso de Deus, se Deus estiver mandando falar.
mas ele não tem um compromisso com uma frase qualquer que é feita pelos homens. E eu vou até falar sobre isso num próximo momento. Eu quero falar algumas frases, mas não será hoje. Hoje eu quero falar sobre alguns fundamentos que estão na Bíblia e que devem ser parte da sua vida. E preste atenção, se você não tem um desses 7 passos na sua vida, por favor, coloque como um hábito na sua vida, coloque como um costume na sua vida, amém? Se possível, quem sabe diário. Alguns aqui verão que talvez não dê para ser diário, mas pelo menos um costume semanal, um costume mensal, amém? Quem sabe um costume anual, aí já é demais, mas pelo menos isso. Preste atenção, a primeira coisa está em 1 Timóteo 2:1, quando diz assim, e eu vou estar lendo e vocês podem estar colocando os versículos, mas eu vou me ater mais aqui. Se houver alguma diferença de tradução, vocês sabem que é a mesma coisa, é só tradução. Mas o texto de 1 Timóteo 2:1 diz assim: antes de tudo, pois exorto que use a prática. Preste atenção que a Bíblia diz, ela fala a prática. Prática é o hábito, é ser constante. A prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Então nós vemos aqui em primeiro lugar, o primeiro passo de um cristão é orar. Se você não tem o hábito de orar, você será um cristão fraco. Todos entenderam? Mas você não pode achar, e não só este, agora já dá para começar a conectar os passos, imagino que até você já imagina os próximos passos, mas o fato é que você não pode pensar que esses passos, mas mais especificamente esse passo que eu estou a destacar agora, é algo que só se faz na igreja, quando a gente reúne. Eu sei que quando nós estamos na igreja nós oramos, mas não pode ser o único momento de oração da sua vida. Se você se limita a orar só aqui quando nós nos reunimos, você será um cristão fraco, ou até nem é um cristão, porque o cristão ora, e o que é orar? É falar com Deus. Não há possibilidade de ter uma vida cristã sem falar com Deus todo dia. Começa então criando bons hábitos. Pela manhã, ao acordar, eu e minha esposa, imediatamente acordamos. Quando nós saímos juntos da cama, a gente faz isso. Se não, às vezes eu saio um pouco mais cedo, a Lília fica um pouco mais, porque talvez pela minha idade, eu não sei, eu comecei a acordar mais cedo. Eu acordo e já não consigo mais dormir, fico lá na cama tentando assim dormir, mas aí minha cabeça começa a girar pensando num monte de coisa, e aí eu acabo saindo. Mas logo que nós dois estamos acordados, normalmente eu preparo primeiro o café para nós dois, né? E aí ela chega e o café já está pronto para minha esposa, e aí nós podemos ali os dois tomar o nosso café, mas o que temos que fazer? Orar. Obrigado, Senhor, pela noite, obrigado pelo dia, amém? Nós oramos. Quando nós vamos comer, e claro, tomando café temos que orar. Todas as vezes que eu como, eu tenho o hábito de sempre orar. Eu vou almoçar, eu oro. Eu vou jantar, eu oro. Eu vou tomar um café à tarde, eu oro. Amém? Eu vou tomar um lanche, eu oro. Porque eu tenho o hábito de agradecer a Deus e pedir a bênção sobre aquele alimento. Esses são hábitos bons, mas também não se limite só a isso. Quando nós vamos dormir, eu e Lília, temos que orar antes de dormir, e os dois juntos. Já é um hábito nosso. Mas isso não pode ser o mínimo. Eu gostaria que você pensasse, considerasse a todos os dias ter um momento devocional com Deus. Marque um horário, pela manhã, à tarde, à noite. Eu não vou especificar o dia. Eu tenho um cunhado que é um pastor também, e ele tem um hábito já há anos. Ele ora 3 vezes por dia. E quando ele vai orar, ele se separa, vai para o quarto e ora. Eu lembro como que Lília brincava com ele, né, quando estava lá,
porque ele é um pouco mais velho que eu, 10 anos mais, então está na faixa dos 70, né? Eu estou com 60, ele está com 70. E ele, quando vai orar, ele sempre ora de joelho. É um hábito muito bom orar de joelho, não é verdade? É muito bom orar de joelho. Não é que tem que orar de joelho. Eu gosto de orar andando, né? Enquanto nós estávamos com o nosso templo lá embaixo, eu saía e sabe aquele caminho ali em volta do rio? Não é gostoso? Quem conhece lá em Caldas, né? Então, eu gostava de ir lá e sair andando, orando. Ficava, às vezes, literalmente 1 hora orando, andando, como se estivesse e estava conversando com Deus. Amém? Então, existem hábitos diferentes, mas a Lília pegou lá o meu cunhado, que há 3 horas que ele gosta de entrar no quarto para orar, e uma vez ela começou a rir, porque a irmã dela, que é uma grande comediante... Ela brinca com tudo. Ela chegou e o meu cunhado estava de joelho com as coisas assim, né? Assim. E ela chegou embaixo dele e fez assim. E ele não mexeu. E ele não mexeu. Então, cuidado, né, quando você vai orar no quarto, de joelho, e põe a cabeça na cama, que de repente você pode dormir. Então, preste atenção. Mas ele estava se esforçando. O fato é que é muito bom ter uma hora devocional. Se você não tem esse hábito, vem aqui o conselho do seu pastor e de um homem mais velho, que viveu muitos anos com o Senhor, né? Já tem 50 anos andando com Cristo, desde que eu me converti, dos meus 10 anos de idade. E eu posso dizer para você, ter um horário diário separado para Deus é algo essencial para a vida cristã. Amém? E nesse horário você ora, você fala com Deus, faz do jeito que você quiser. Eu tenho um método de oração para orar 1, 2, 3 horas com facilidade. Eu consigo fazer isso só com um método. Se alguém quiser saber, me procure. Amém? É muito fácil. Quando você segue ele, 2, 3 horas de oração é a coisa mais fácil de fazer. Mas você tem que realmente seguir um método. Amém? Mas hoje eu já estou começando a ficar assim meio chateado, no sentido de seguir só o método, porque quando eu começo eu começo sempre com uma oração, assim, eu e Deus, um bate-papo. E quando eu estava olhando o bate-papo, o início dele já dava 1 hora de conversa. Aí eu falava, não é possível, mas eu tenho mais assunto para conversar com o Senhor. Porque literalmente eu começo a conversar com Deus, eu falo e Ele responde. Você sabia que Deus responde? É uma conversa. Eu me lembro que eu fiquei 2 anos falando com Deus, que eu estava muito chateado porque eu não conseguia ouvi-lo enquanto eu conversava com Ele. Fiquei 2 anos. E hoje, graças a Deus, eu tenho ouvido quando Ele fala comigo. Porque antes eu fazia mesmo sem estar achando que não estava ouvindo, porque na verdade Ele sempre estava falando. Mas o fato é que orar é o primeiro passo, de fato, para você ser um cristão. O segundo passo, eu acho que todos já sabem, está em Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 a 8, que diz assim, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Essas palavras aqui podem ser uma alusão, sim, no contexto, à Bíblia Sagrada. Então, que todas essas palavras, ou seja, que toda a Bíblia que hoje lhe ordeno esteja em seu coração, ensinando-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Os judeus chegaram mesmo ao hábito de literalmente colocar uma caixinha pequenininha assim na porta. Eles põem uma caixinha com a parte da palavra de Deus. E quando eles entram nas casas deles, eles batem assim na caixinha, porque a palavra de Deus está aqui na minha porta. Amém? Alguns, inclusive, colocaram um negócio aqui, colocaram outro ali, né, para poder lembrar que eles deveriam se lembrar da palavra de Deus. Mas e nós? Algumas pessoas até podem falar assim, mas isso é religião, isso daí é ritual.
Mas eu quero dizer uma coisa, é muito fácil nós falarmos que alguém tem um hábito, uma religião, que seja uma coisa boa, não estou falando de coisas ruins não, coisa boa, como a Bíblia. E aí você fala, eu não preciso disso, a gente não precisa de ser tão assim, ter uma oração todo dia, ter que orar na hora que vai alimentar, ter que orar na hora que vai dormir, ter que ler a Bíblia todo dia, ter um hábito de leitura da Bíblia, não precisa disso, é religião. Não, isso não é religião, isso é um bom costume. Amém? Isso é bom costume, e se for ser chamado de religião, tá? Então é uma boa religião, porque a religião é boa, conforme a Bíblia. Amém? É nos levar para Deus. Então é bom ter costumes. O pior é quando você dá um monte de desculpas porque você não faz, porque você não cria um hábito, e aí você fica enfraquecido, porque você não tem uma disciplina. Não existe vitória sem disciplina. Ouviram? Não existe vitória sem disciplina. Nós temos aqui vários, graças a Deus, né, o Vitor? Temos vários atletas aqui. Temos o Ministério Champion, né? Inclusive agora com o GC lá em Rebordelo, né? E com jogadores lá da vila, né, de Rebordelo, né, que tem um clube de futebol lá, mas estamos como GC lá. Mas o fato é que nós temos aqui outros atletas, eu estou a ver alguns deles, e vocês sabem, você consegue ser um bom jogador de futebol, ou se você é um atleta, qualquer área do esporte, você consegue ser sem disciplina? Alguém será um bom jogador, Vitor, se ele não tiver uma disciplina e não fazer exercício todo dia e não tiver uma alimentação muito bem adequada? Não é verdade? Todos sabem disso? E você acha que você vai ter uma vida espiritual se você não tiver disciplina? Se você não tiver bons hábitos e não seguir esses hábitos para que você seja uma pessoa espiritualmente forte? Eu estou dando para vocês bons hábitos, é como se eu estivesse dando a dieta para se tornar um bom cristão. É disso que você precisa, amém? Então tem que ler a Bíblia todo dia, tem que decorar a Bíblia, não é, pastora Lília? Não é assim que você aprendeu, eu também acabei aprendendo, mas você mais ainda, porque ela foi criada no Evangelho, na escola bíblica dominical, foi professora de escola dominical mesmo, adolescente, e ela mesmo fala que para as nossas crianças aqui, as crianças têm que decorar a Bíblia, mas não é só as crianças, nós também. Temos que ter a Bíblia na cabeça. Temos que ler todo dia, mesmo que seja um pedacinho pequenininho, mesmo que seja a tal da caixinha da promessa, pelo menos isso, né? Uma pílula de salvação, né? Caixinha da promessa, aleluia, tem alguma coisa. Ah, não, a caixinha da promessa é ruim, não, é bom, deixa, pelo menos a pílula ajuda, amém? Mas precisamos de mais, precisamos ter um hábito, precisamos estudar mais. Nós, inclusive, teremos mais estudo da palavra aqui, amém? Eu falarei sobre isso depois. A terceira coisa que eu quero falar está em Mateus 6, 16 a 18, que é o terceiro passo, que podem colocar aí terceiro hábito. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. E digo, verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, isso aqui é Jesus Cristo que está falando, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que te vê em secreto. E seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Amém? Terceiro passo, jejuar. Eu sei que jejuar não é uma ordem diária, apesar de que alguém pode jejuar todo dia, mas não é uma ordem diária. Normalmente, pelos hábitos que até a igreja tem e que os judeus tinham, nós temos jejuns às vezes 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Tem pessoas que têm jejuns semanais, mensais, alguns têm anual. Mas você quer realmente viver uma vida cristã forte? Jejue, porque Jesus disse isso. Amém? E ele com certeza era um dos que jejuaram. Inclusive uma vez, 40 dias. Ele jejuou, amém?
O jejum, sem dúvida, é uma arma e é um passo na vida cristã. Se você ainda não jejua, comece a jejuar. Pelo menos jejue os jejuns que a igreja orienta. Logo, logo nós começaremos o jejum dos 100 dias, que fazemos todo ano, todas as lagoinhas, jejum 100 últimos dias, né, do ano. Então faça esse jejum, mas há outros jejuns que fazemos, amém? Ou o seu próprio jejum, jejum pessoal. Perceba, aqui ele estava falando muito especificamente acerca de um grupo que jejuava muito, os fariseus. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. E Jesus começou a mostrar uma coisa errada. É quando a pessoa jejua para se mostrar, quando ela jejua com uma atitude certa. Mas o jejum certo é uma atitude de humilhação, não é uma penitência, amém? Nós não cremos em penitência para se tornar mais salvo ou mais santo, não existe isso. O jejum é uma atitude de humilhação perante Deus, de aproximação, porque quando você jejua, o seu estômago e o seu corpo te lembra que você está jejuando e o porquê você está jejuando, não é verdade? Não é assim que funciona? Eu sei que tem o tal do jejum de delícias, que na verdade, de acordo com a Bíblia, não é jejum nada, né? É só um voto. Mas podemos chamar de jejum de delícias como jejum, porque para de comer alguma coisa específica. Mas é bom ter votos, porque jejum mesmo é parar de comer, amém? Um meio-dia, 1 dia, 2 dias, 3 dias, né? 40 dias igual Jesus, né? Pode, o homem consegue fazer isso, mas independente disso, crie esse passo na sua vida. Se você ainda não jejua, eu te dou um conselho: aprenda a jejuar, mesmo que seja 1 vez por mês, mas jejue, amém? Jejue. Eu e Lília jejuamos. Às vezes até eu começo a me confundir por causa dos jejuns, porque aí aparece um jejum e a Lília ama jejuar, né? E ela fala, agora nós vamos jejuar tal coisa. E quando a Lília fala, vamos jejuar, eu vou jejuar. Né? Eu vou jejuar com ela. Teve uma outra vez que eu falei, agora eu não vou jejuar não. Normalmente é porque eu já estou com 1 ou 2 jejuns. Aí eu vou parar de comer essa semana. Mas é bom jejuar. O 4º passo que eu queria dizer, ele está em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, já muito conhecido, diz assim: não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que o dia vai aproximando aquele dia. Quando vedes que vai aproximando aquele dia. Então o 4º passo é congregar. Amém? Esse também é mais um hábito, de fato é um hábito. E aí eu digo para vocês que um hábito da igreja durante 2 milênios, 2000 anos, que a igreja tem um hábito. A igreja em todo o mundo se encontra no domingo, amém? E o domingo deveria ser até, como alguns chamavam, o dia do Senhor. Mas eu não vou entrar aqui nesse aspecto, eu apenas vou dizer o seguinte: no mínimo, considere que é importante você estar na semana pelo menos 1 dia na igreja, isso é um fato. E esse dia que nós recomendamos como pastores e como ministros sobre a sua vida, é que pelo menos no domingo você esteja na igreja. E nós temos culto pela manhã, amém? Mas preste atenção, eu vou dizer agora uma palavra para todos aqui. Nós congregamos na nossa igreja, não é em outra igreja, amém? Se você congregar em 2 igrejas, você vai ter confusão na sua vida, porque um pastor vai falar uma coisa e outro pastor vai falar outra coisa, e você vai ter confusão na sua vida. Se você quer congregar, congregue em uma igreja, e se misture com aquela igreja, amém? Inclusive para o nosso domingo, nós estamos a criar agora o 2º momento do domingo, porque eu sei que alguns irmãos chegaram para mim e falaram, domingo de manhã eu não consigo ir na igreja, mas nós temos que atendê-los, amém? Então nós vamos ter um 2º momento, para que esses irmãos possam ter. Por enquanto ainda não será o culto, amém? Mas nós no futuro vamos ter 2 cultos, da manhã e da noite, amém?
Logo que nós enchermos agora o culto da manhã aqui, então nós poderemos ter o segundo culto. Mas nós já teremos também um novo momento, porque aqueles que estão tendo dificuldade de se congregar no domingo vão ter a oportunidade da igreja. Amém? Então se congregue na sua igreja. Visitar outras igrejas você pode, mas visitar, congregar é na sua igreja. Amém? Esse é um padrão que tem que ser. Senão você não será pastoreado e não vai aprender o que Deus está ensinando à igreja local. Amém? Então preste atenção, eu me congrego na minha igreja, mas pelo menos uma vez por semana, concordam? Amém? Agora, se você não consegue vir no domingo, venha na quarta. Faça um esforço, você não conseguiu vir no domingo, vá na quarta. Agora, essa ideia de que eu não preciso de me congregar porque eu já tenho o YouTube, isso não vem de Deus. A Bíblia diz: não deixemos de congregar, e congregar aqui é fisicamente. Amém? É claro que Deus já sabia do YouTube, sabia do ambiente de congregar virtualmente. Ele é bom, ele é útil, ele pode ser até utilizado como uma ferramenta, especificamente até para alguns tipos de pessoas que têm dificuldade. Mas se eu posso, eu tenho que estar congregando com a igreja de Cristo. Amém? Então eu tenho que me congregar. Agora eu posso aumentar esse ambiente de congregação, indo nos eventos do Rocket, nos eventos do Legacy, do Hero, do Shine, amém? Do Together. Também indo num trabalho de oração, no momento de oração da manhã com Deus. Eu posso aumentar esse tempo de congregação, mas coloque no seu coração pelo menos um compromisso, igual todos os cristãos durante 2000 anos têm tido esse compromisso: ir no domingo na igreja. Amém? Estar presente na igreja. Isso eu falo também para aqueles que estão ali na câmara, porque alguns não vieram e preferiram ficar em casa. E a pergunta é: por que ficar em casa? E o compromisso com Deus aonde está? Mas eu tenho compromisso com Deus, estou congregando aqui eu estou assistindo o culto aqui virtualmente. Tá, mas o seu compromisso não é só com Deus. O seu compromisso é com a igreja. A sua presença faz parte de Deus atuar nesta igreja, porque você é um dom, você é um chamado de Deus. A sua presença traz também algo para o seu irmão. Então, se você fica em casa, você está entrando num ambiente de egoísmo. Você só quer para si, mas não quer dar. E isso te fará fraco. Quem não congrega se torna fraco. Eu sei, e aqui vem, claro, várias explicações. Eu não fui por causa disso, eu não venho por causa daquilo, não deu certo, aconteceu isso. Tem todas essas desculpas, mas são só desculpas. Porque quando são coisas reais, nós percebemos. As pessoas comunicam, falam: olha, eu não estou indo, mas vocês, amém? Olha, não deu certo, pastora, não deu certo. O meu líder, não deu certo, mas eu estou indo, aconteceu isso, olha, não deu para ir, mas eu estou junto, eu faço parte, amém? Isso é ser igreja. Esse então é mais um passo. O quinto passo está em Mateus 10, 25. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 10, 25. O quinto passo, que deve ser um hábito, é servir. Amém? Nós chamamos em Lagoinha o nome voluntariado. Eu até tenho uma certa dificuldade com esse termo, mas eu sei por que nós usamos o termo voluntariado. Amém? O fato é que é de fato uma pessoa que se voluntaria, mas eu gostaria de lembrar que nós somos servos. Amém? Nós não temos a opção de falar: eu quero servir. Não, Deus te chamou para servir. Se você é cristão, você serve. Amém? Porque Jesus Cristo servia e o modelo dele é o que nós somos. Então, irmão, se envolva com a igreja, seja um voluntário, sirva de alguma maneira, seja limpando a igreja, cuidando lá do som, ajudando com a mídia, que é o follow, né?
ajudando um dos ministros no Rocket, no Hero, no Shine, no Together, no Link, né, Lília? No Kids, que precisa de tantas pessoas para estar ajudando, no diaconato, na intercessão, no louvor. Tem tantas e tantas possibilidades de trabalho, e com certeza você tem um chamado. Todos que estão aqui dentro, se são nascidos de novo e são igreja, têm um chamado, amém? E tem algo para fazer, e você deve, mas é você que decide se vai ou não vai fazer. Se você não fizer nada, tudo bem, é um direito seu, mas isso vai te enfraquecer, porque nós fomos feitos para servir, amém? Eu conheço até alguns empresários que são homens que trabalham muito, e eu conheço até empresários que às vezes não se dedicam tanto aos serviços da igreja. Mas eu me lembro de um empresário que falou comigo: eu não consigo ter tempo para estar na igreja, mas eu trabalho muito e ganho muito dinheiro, e o meu dízimo vai sustentar essa igreja. Amém? Então ele consegue ver que o serviço dele é fazer isso para o reino. Aí é diferente quando a pessoa tem uma visão dessa, amém? Mas quando pessoas trabalham 2, 3, 4 vezes, ainda mais os imigrantes que chegam aqui na Europa, trabalham 3, 4, 5 empregos, porque eles querem ganhar mais e ganhar mais e ganhar mais. A pergunta é: para que você está ganhando mais? Ah, porque eu preciso pagar minhas contas. Mas já pagou as contas, para que você quer mais? Porque eu quero enriquecer. Joia, para quê? É para o reino? É para expandir o reino de Deus? Porque é para isso que nós estamos aqui na terra ganhando dinheiro, amém? É para expandir o reino de Deus. Mas quando você começa a querer mais e mais e mais, eu quero mais, porque eu vou comprar isso, vou comprar aquilo para mim, para mim, para mim, para mim, para mim, para mim e para minha família, tem alguma coisa errada. Se o seu serviço está te tirando da igreja, do seu chamado, cuidado, provavelmente você não está certo. Porque Deus não daria algo que nos tiraria de estar na presença dEle. Amém? Agora, eu tenho certeza que Ele vai dar os serviços certos para todo mundo. E eu não tenho dificuldade nenhuma de ver gente trabalhando. Pelo contrário, está trabalhando, que bênção. Amém? E vamos apoiar todos que estão trabalhando em todas as suas dificuldades e mais. A igreja começa a criar possibilidades, ambientes para ajudar essas pessoas, como por exemplo, um GC virtual para aqueles que estão viajando e passando a semana toda fora, amém? Mas aí o que está a semana fora, o que ele vai fazer? Faz alguma coisa, vai numa lagoinha lá onde você está trabalhando, na Espanha, na França, na Bélgica, vai lá. Ah, mas não tem lagoinha, então cria um GC lá, começa a igreja lá. Faz alguma coisa, mas que você não pode imaginar que o seu trabalho é uma boa desculpa de não estar trabalhando, estar congregando, está errado. Algo pode ser feito. Então venha na manhã com Deus, às 6 horas da manhã, 2 vezes já é um culto. Amém? Ou participe do GC virtual das mulheres, o GC virtual dos homens que vai começar a semana que vem. Não é verdade, Rafael? Semana que vem, quinta-feira, assim como o Shine já tem, o Hero vai ter um momento virtual para homens que estão fora, que às vezes não podem vir. Nós criamos situações, mas sirva. O sexto passo está em Marcos 16:15, que eu creio que a maioria já sabe de cor. E Jesus disse: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Outro hábito fundamental é falar de Jesus para os outros. É o que nós chamamos evangelizar. Não existe crente que não evangeliza. Todo crente tem que falar de Jesus para os outros. Se Jesus salvou você, mudou a sua vida, você não vai falar do que aconteceu com você, do que Jesus fez com você, com os outros. É por isso que nós convidamos pessoas para estar aqui e enchemos as últimas cadeiras que ainda não estão preenchidas. Amém? Apesar de que muitas cadeiras que não estão preenchidas deveriam ser irmãos que por algum motivo não vieram. Eu sei que aqueles que trabalham é diferente, não é verdade? Tanto é que nós estamos proporcionando uma forma de ajudá-los. Como? Vamos então criar um outro momento no domingo. E vamos criar outros momentos para aqueles que têm trabalhos que são mais difíceis, especialmente na área da restauração, né? Na área
dos hotéis, às vezes é mais difícil para essas pessoas. Então vamos criar oportunidades, formas dos irmãos congregarem, dos irmãos servirem. Amém? Nós somos igreja, mas quando alguém quer, a pessoa dá um jeito. Eu aprendi isso na minha vida. Quando eu quero de verdade, eu arranjo um jeito, mas eu resolvo, porque eu sei que eu preciso. Agora, esse passo, evangelizar, é essencial. Você tem que falar de Jesus para alguém. O nosso alvo como igreja local, Lagoinha Chaves, é uma pessoa para Jesus em um ano. É muita coisa? Levar uma pessoa para Jesus? Eu até dei a sugestão, faça uma lista de 5 pessoas e trabalhe com elas, convidando, falando, pelo menos 5 pessoas. Com certeza uma delas vai encontrar com Jesus Cristo. Amém? Então evangelizar é um passo essencial. E se você não evangeliza, evangelize. E se você tem dificuldade de evangelizar, venha no sábado com a irmã Elisete, né? E participe então do evento de evangelismo. Você vai aprender a evangelizar, se você não sabe. Amém? Você pode falar, não sei evangelizar. Nós, inclusive, temos a cartilha de evangelismo. O Lucas deu uma saidinha, mas até depois, viu, Vitor? Temos que arranjar um lugar para colocar o QR Code, porque tem a cartilha de evangelismo que você pode pegar, estudar, decorar aqueles versículos para saber como evangelizar. Mas todo cristão tem que evangelizar. Amém? E o último passo? Tem mais um passo. Eu falei 6, agora eu vou falar o 7. Agora o 7 para muitos é um dos passos mais difíceis de ser dado. Ele está em Provérbios, no capítulo 11, verso 24 e 25, que diz assim: a quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Amém? Então o 7º passo, que é um bom hábito a ser criado, é doar. Amém? É claro que doar aqui é muito mais amplo do que dinheiro, mas sempre existe um destaque para a parte financeira no doar. Isso é um fato. São tantos versículos que sempre destacam, como esse acaba destacando a questão financeira. E de fato doar, é claro que entra doar trabalho, doar sua vida, não é verdade? Doar até bens, aí já começa a entrar no ambiente mesmo, até financeiro. Mas também é doar a parte financeira. E aí nós entraríamos no ambiente de dízimos e ofertas, que foi bem falado aqui pelo Lucas, né? Mas vocês sabiam que a gente fala dízimos e ofertas porque são duas coisas diferentes? Dízimo é fidelidade. Eu dou 10% de toda a renda que eu tenho. Quem veio aqui no culto Hope, em que o Daniel falou sobre o principado de Mamon, né? Ele deixou bem claro acerca de renda. E se alguém tem dúvida sobre renda, converse com o Daniel. Ele vai falar com você o que é renda, né? 10% sobre que renda? A bruta ou a líquida, né? Eu sempre dei sobre a bruta, né? Porque para mim é renda. E se eu paguei imposto, eu paguei. Amém? Eu tinha dinheiro para pagar. Agora o fato é que dízimo é fidelidade, e a Bíblia promete que quem é fiel no dízimo, ele não vai passar dificuldade. Amém? Eu não vi um justo nenhum sequer passar por dificuldade, daquele que é fiel. Agora, oferta é o que excede 10% que eu dou para Deus. O que excede o 10% é oferta. Tem gente que confunde, tem gente que acha que está dando oferta, mas nem deu o dízimo. Então isso não é oferta, isso só está tirando o seu débito com Deus, diminuindo o seu débito com Deus, porque 10% é a nossa fidelidade, a gente tem que dar, e eu dou 10% de primícia, eu sempre fiz isso, eu recebo e dou, às vezes acontece que eu dou antes até, acontece isso também, eu muitas vezes dei o dízimo adiantado, que a igreja estava precisando, então eu dava uma vez eu dei o dízimo 1 ano. Eu falei com ele, eu vou dar o dízimo de 1 ano.
Mas aí o mês foi passando e eu fui dando dízimo. Eu não dava conta. O hábito é tão grande em mim que eu dou normalmente. Eu acho estranho não dar meu dízimo, mas eu dou oferta também. E você deve criar esse hábito na sua vida, amém? É por isso que eu gosto ainda. Eu sei que a maioria das lagoinhas estão agora usando a sacolinha, né? Para poder ir entregando, passa assim as filas. Eu acho joia, é muito legal. Ela é muito boa para a estratégia de igreja grande, não é verdade? Mas enquanto a gente puder colocar ela aqui na frente, eu acho tão bom, sabe por quê? Porque segue aquilo de Jesus parado do lado da sacolinha, ou do gasofilácio, e as pessoas vindo, e ele vendo. Porque ele está aqui, amém? Ele sabe quem está dando. Mas eu vou te dar uma dica aqui para os pais. Se você tem filhos, no dízimo, deixa eles ainda aqui. Eles podem ficar aqui, não podem? No dízimo? Eles recebem lá? Então eles recebem lá. Mas é tão bom ver, sabe, Lília, os meninos com os pais trazendo o dízimo e colocando na sacolinha. Eu ensino. Se é lá, então dá para ele alguma coisa, mesmo que seja €1. Filho, você vai dar de oferta. Está aqui, amém? Eu me lembro quando eu aprendi sobre o dízimo, eu tinha 11 anos de idade, eu já tinha convertido aos 10, mas eu não sabia o que era. Aos 11 anos de idade na igreja que eu comecei a participar, me ensinaram. Aí eu falei, mas eu não tenho salário. Aí eu pensei, peraí, eu vou para a escola. Como eu vou para a escola, o meu pai dava o dinheiro do autocarro. O que eu fiz? Fiz a conta de todo o dinheiro que o meu pai me dava para eu ir de autocarro, tirava 10% e dava. Aí o que acontecia comigo? Não tinha dinheiro para ir de autocarro, pelo menos 10% das vezes que eu ia para a escola, não é verdade? Aprendi a andar a pé, 5 quilômetros. Eu ia a pé até a escola, saía mais cedo, porque eu tinha que dar meus 10% para o Senhor. Até depois alguém virou para mim e falou assim, não, mas você não precisa de dar porque não é sua renda. Ei, vocês acham que eu perdi? Vocês acham que isso não solidificou na minha vida e que não traz recompensa? Amém? Então crie esse hábito na sua vida. Bom, nós estamos a terminar já, né? Temos ainda um tempo, o louvor pode vir. Então eu queria falar os 7 passos de uma forma resumida. E eu queria que você pudesse falar comigo. Amém? Amém? Eu vou falar primeiro e depois nós vamos falar juntos. Os 7 passos são orar, a palavra, jejuar, congregar, servir, evangelizar e doar. Vamos de novo? Orar, ler a palavra, jejuar, congregar, servir, evangelizar e doar. Esses são os 7 passos que devem se tornar 7 hábitos na sua vida. De alguma maneira, você pode construir isso na sua vida. E se você é mais jovem, ouça o que eu vou falar. Você aí que não temos criança nem link aqui, porque eles estão lá, né? Só umas crianças que estão dormindo. Ou nem ainda conseguem entender, né? O John não consegue ainda entender. No espírito entende. Ah, o José que está com... Eu pensei que eu não olhei. Eu falei, só pode ser o John com ele. Mas tem mais ali, né? Mas o fato é que você pode ser um rocket, um adolescente ou um jovem. E eu quero dizer para você o seguinte: se você é jovem e rocket, aproveite. Você tem tempo de construir agora na sua vida. Hoje de nós não construímos. Tivemos que construir depois. Mas que bênção é ter esses 7 passos na nossa vida. Todo dia desses 7 passos. Eu sei que talvez jejuar, doar, servir, ou até mesmo congregar, pode existir uma realidade de um dia você não fazer, certo? Mas sem dúvida, orar.
E ler a Bíblia é todo dia. Amém? Eu não vou congregar porque não tem reunião. Joia. Mas orar e ler a Bíblia você pode, não pode? Amém? Eu não vou jejuar hoje, mas você pode jejuar um outro dia. Pastor, eu não estou escalado. Eu acho tão interessante essa ideia de não estou escalado. Sabe por que eu acho isso interessante? Deixa eu falar para o louvor também. Vocês sabem que eu estou falando para vocês, eu vou virar para lá. Mas eu também vou falar para o diaconato. E para o pessoal do Future, do Follow. Na verdade, para todo mundo que serve na igreja. Vocês acham realmente que tem algum dia que eu e Lília não estamos escalados? Vocês sabiam que nós estamos escalados todos os dias? E quando eu não estou pregando na quarta-feira, não é, pastor Elcio? Eu me escalo. Eu viro boas-vindas. Viro diácono. Sabe por quê? Porque o meu estilo de vida é servir. E eu não consigo entender quando alguém não está escalado e fala assim: não, hoje eu não estou escalado, então eu não vou fazer isso. A pessoa vê que o louvor está precisando do cara tocando, mas eu não estou escalado. Mas eu sei que você é diferente. Você vira para o João e fala: João, não precisa não, João, eu toco. Mas você não ensaiou, eu dou um jeito, eu me viro. O Jonatas faz isso o tempo todo. Se alguma coisa estiver errado na igreja, quebrada e tudo, o Jonatas fala: dá para fazer, vou resolver o problema aqui. Porque nós temos que ser assim, amém? Se você está escalado, faça o seu escalo. Mas se não está escalado, você está escalado do mesmo jeito, porque você é um servo. E se o diaconato está com problema, você vai no líder do diaconato e fala: o que eu vou fazer? Está faltando um, faltou um. Então eu entro no meio. Nós somos servos o tempo todo. O tempo todo nós somos servos. Nós temos que entender que aqui está, irmãos, um padrão que nós temos que seguir. 7 passos que nos transformam em verdadeiros Cristos. Isso é o termo que foi inventado para nós no primeiro século. Quando os romanos e os gentios começaram a falar para nós que seguimos a Jesus lá no início, eles falaram: eles são cristozinhos. Eles são cristozinhos, daí o termo cristão. E nós temos que ser realmente cristozinhos, imitando Jesus, sendo igual a Ele. Todo dia, não é só quando a gente vem na igreja. O meu compromisso com Deus é todo dia. Eu sou cristão todo dia. Eu vou terminar com a leitura de Provérbios 16, 19. E ao ler esse texto, nós vamos ter um momento de louvor. E nesse momento de louvor, você tem um momento de reflexão. E talvez você possa hoje tomar uma decisão. Eu vou colocar esses 7 passos como hábitos na minha vida. Começando com a minha devocional diária. Amém? A minha devocional diária. Todo dia eu vou ter um tempo com Deus, mesmo que seja 5 minutos. É muito pouco, né, Elcio? 15, meia hora. Tá, 1 hora, tá bom, tá pouco, mas dá. Mas 5 minutos que seja. Nós precisamos disso. Amém? Então pense no que foi falado. E talvez há pessoas aqui que estão nos visitando ou já têm vindo na igreja, mas não nasceram de novo. E você precisa primeiro se tornar cristão, para depois viver essa maravilha que é ser cristão, com esses hábitos maravilhosos. Apesar de que mesmo não sendo cristão, você pode ter esses hábitos também. Eles são muito bons. Eu conheço pessoas que não são nascidas de novo e já têm bons hábitos como esse. E eles são beneficiados porque são bons hábitos, bons costumes que nós devemos ter. Amém?
Todos devem ter. Nós sabemos de nações que foram construídas, como a Inglaterra, os Estados Unidos da América, foram construídas em cima de princípios cristãos. E você vai lá nessas nações e vê pessoas com esses hábitos. Por exemplo, todo domingo você vê lá nos Estados Unidos a pessoa que é uma pessoa que lá na internet claramente a gente vê que não é cristão, porque tem uma vida completamente desregrada, totalmente desregrada, mas no domingo ela põe o terno, porque esse é o hábito americano, né? Põe o terno e vai lá na igreja. Aí eu vou falar o quê? Que tá errado? Tá ótimo. Melhor ir do que não ir. Melhor esse hábito que vai ajudar ele. De repente ele descobre a verdade. Amém? É muito bom ter esses hábitos. Mas Provérbios, no capítulo 16, versículo 9, diz assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas, preste atenção, mas o Senhor determina os seus passos. Deixe Deus determinar os passos da sua vida. Seja obediente, seja sábio e tenha bons hábitos, em nome de Jesus. Nós, como Lagoinha, temos também bons hábitos, amém? Um deles é esse, que é mais que um hábito. Fazer o apelo deve ser sempre uma oportunidade, amém? E esse hábito bom de falar 1, 2, 3, e esse da gente mostrar que a gente está feliz, amém? Ei, pastor, não precisa disso. Não, não precisa, mas é um bom hábito, amém? É algo que demonstra, é algo que mostra aquilo, a alegria quando alguém vem aqui à frente. A gente fica muito feliz. Na verdade, a Bíblia fala de uma festa no céu, e é o único momento que fala dessa festa. Fora ela, vai ser só quando ele voltar e pegar a igreja toda e vai ter lá as bodas do Cordeiro. Vai ser uma grande festa no céu, o encontro com o Senhor na eternidade, amém? Bom, nós já estamos a terminar. Eu queria dizer primeiro que, como eu estou criando um hábito, então vou formar o hábito, e quando eu termino e eu dou aquela bênção apostólica e despeço de vocês, me espere só um pouquinho enquanto o louvor está cantando. Não considere que terminou. Deixe eu e a pastora Arília ir lá para a porta, que eu gostaria de cumprimentar cada um, amém? Todos entenderam? Vocês me ajudam nisso, né? Não se esqueçam, quarta-feira, culto roupa, estejam todos presentes. Manhã com Deus, terça e quinta, às 6 horas da manhã, né? E as outras programações que nós temos na igreja. Hoje seria o dia para poder fazer o sorteio da rifa, mas nós decidimos esperar mais uma semana. Por quê? Porque muitos não acertaram. Nós até agora só levantamos 600 euros, né? E está sendo doado um carro, né? Um carro e mais outros 6 presentes, todos eles de valor. Então nós tínhamos uma expectativa de pelo menos atingir aí uns 2.000, né? Porque a gente tem que terminar a nossa construção aqui do lado. Então, se você ainda não acertou, você tem hoje para acertar, amém? E se você não tem agora, você vai procurar, porque eu imagino que você tenha, porque ficou acertado hoje, seria a rifa. Então você acertaria hoje, porque só pode participar da rifa quem acertar. Quem não acertar não vai participar da rifa. E se você pegou a rifa e não vendeu, traga também, entregue para o Daniel, amém? Para ele saber quem é que tem, quem não tem. Se por acaso você vendeu, então devolva, né? O dinheiro não é seu, você vendeu uma rifa, é claro, o dinheiro é da igreja, então devolva, você só guardou, então agora você tem um compromisso de entregar até amanhã, tá certo? Se possível, mas na semana que vem a gente vai fazer o sorteio da rifa terminando o culto, amém?
E estamos já trabalhando aqui do lado, né? Já compramos alguma coisa, vamos tentar fechar, porque as crianças não podem ficar do jeito que estão. Não é verdade? Elas precisam de ter o espaço delas e nós vamos trabalhar para isso. Hoje nós temos cantina e temos também almoço, não é isso? É almoço hoje? Olha, tem almoço, gente. Então vamos sair daqui e vamos para lá. E outra coisa, antes de fazer a oração, cumprimente seus irmãos, não saia correndo. A igreja não é para a gente vir sair correndo. Você precisa de conhecer os irmãos, amém? Então cumprimente, fale um oi, fale alguma coisa, fale qualquer coisa com ele, qualquer coisa, pelo menos para começar uma conversa, amém? Vamos ficar de pé e nós vamos estar terminando então. E que o amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso amado Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo do eterno Deus estejam sobre todos nós, irmãos, e sobre os irmãos espalhados na face da terra, aqui sobre Portugal, sobre Chaves, sobre toda a Europa, mesmo nesses momentos tão conturbados que nós vivemos no mundo inteiro. Paz e graça sobre nós, em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo, amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas, que é para Jesus. E agora, começando a semana, seja feliz, mas faça alguém feliz, aleluia.